Presidente, o senhor que é um estudioso do direito, como é que o senhor viu a inclusão do nome do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky? Porque era uma lei usada para sancionar genocidas, terroristas. Qual é a visão? E tem um elemento a mais, o senhor foi o responsável pela indicação dele. O senhor conhece desde a USP, o ministro Alexandre é um constitucionalista reputado, assim, o senhor tem uma relação antiga com ele. Esse foi um exagero sem precedentes, né? Um exagero brutal, especialmente porque o Alexandre, o ministro Alexandre, é isso que você acabou de dizer, um grande constitucionalista. Ele foi ministro de Justiça do meu governo. Quando eu indiquei para o Supremo, foi pautado pelo seu histórico na área jurídica. A tal reputação ilibada e, sobre mais, a consciência de grandes estudos jurídicos estava presente na figura dele. Os Estados Unidos, lamentavelmente, praticaram este gesto, a meu modo de ver, equivocadíssimo, né? E você disse bem, esta lei, ela visa, na verdade, pegar corruptores, pessoas que agridem, genocidas, pessoas que agridem direitos humanos, mas de uma forma violentíssima. O que está havendo no Brasil são ações, ou sentenças, ou decisões judiciais referentemente a um determinado caso. Eu até não entro no mérito, porque você pode, digamos, você não pode ignorar a competência do Supremo Tribunal Federal para tanto. O que você pode dizer, bom, eu discordo do mérito, mas discordo do mérito sob o foco jurídico, não deve ser sob o foco político. Mas assim, é uma corte de um país democrático, né? Assim, claro, que tem um rito, que tem regras, né? Os ministros não chegaram lá E convenhamos. Por força das armas, né? Claro, convenhamos. Nós só chegamos a eleições, na verdade, pelo que eu chamo de coragem jurídica e até pessoal do ministro Alexandre, né? Eu acho que isso foi importante. Presidente, o ministro Alexandre, com certeza, essa lei foi distorcida, ele está sofrendo uma injustiça. Agora, ele tem reagido com entrevistas públicas para a imprensa internacional, na qual ele diz que não vai recuar nem 1 milímetro, ou que os bancos brasileiros estariam equivocados de cumprir essa lei, o que pode gerar para os bancos uma exclusão do sistema internacional. Ele se equivoca na forma de reação? Ele pode estar escalando a crise? Sabe o que é, Raquel? Eu acho que ao longo do tempo, interessante, isso tudo que está acontecendo é fruto de um problema muito maior do nosso país, que é a radicalização que se instalou no nosso país, entre os que são nós contra eles, né? Então, o eles está organizado, o nós está organizado, isso dividiu os brasileiros, quando, na verdade, você deve olhar o Brasil sabendo que é um país diversificado, tem rico, tem pobre, tem as mais variadas raças, né? Você tem que unificá-los, você pode ter embate de ideias, conceitos, programas, mas não deve chegar ao ponto de radicalização que nós vivemos nos últimos tempos, não estou dizendo que agora, mas nos últimos tempos houve uma radicalização no país. E eu acho que a atuação do Supremo também, digamos assim, foi inflexionada por essa radicalização que se deu no país. Então, se eu pudesse dar um palpite, e não darei ao ministro Alexandre, eu diria, porque a leitura que eu faço da sua fala, né, de que não vai recuar, a tradução é a seguinte: ele não vai recuar em face das provas existentes. Porque se as provas forem de maneira, no caso presente, conducentes à absolvição, ele também não vai recuar, ele vai absolver. Você percebe? O não recuo significa que eu vou cumprir a ordem jurídica. É assim que eu leio as informações dele. Agora, se você me perguntar, eles deveriam estar falando com a imprensa, eu confesso que eu não acho útil, com toda franqueza. Não acho útil porque não acrescenta nada, não é? A jurisdição é uma coisa imparcial. In parte significa não ser parte interessada no litígio. Isto tem que ser revelado até nas manifestações que se vem a fazer, né? Mas eu deixo claro, quando ele diz eu não recuo das provas dos autos. Aquilo que as provas determinarem, é assim que eu vou julgar. E seguramente também o fará o Supremo Tribunal Federal. Presidente, o senhor enxerga a perspectiva no curto prazo do Supremo voltar para um papel de maior contenção do que o que a gente tem visto? Aí veja bem... Porque assim, o tribunal ele foi atacado de uma maneira vil em 8 de janeiro
E existem muitas críticas, muitas delas jurídicas, por exemplo, assim, com forte teor jurídico, mais do que político, a questão do ministro Alexandre, por exemplo, o Supremo seria o melhor lugar para julgar essas coisas, uma vez que ele foi atacado, vilipendiado? A competência é do Supremo, né? Você pode discutir se deveria ser a competência ou não, mas o fato é que juridicamente a competência é do Supremo Tribunal Federal. Então não há como contestar este fato, até sob o foco político, mas esta é uma discussão que se dará fora do Supremo, se dará no Legislativo. Sob o foco político, num dado momento pode-se dizer melhor tirar as competências tais e quais do Supremo Tribunal Federal, mas esta é uma questão política. Agora, o grande problema, eu tenho dito com frequência, é que é interessante a Constituição de 88, que foi meu primeiro mandato como deputado federal constituinte, não é? Ela tratou de todos os assuntos. Você vê, não tratou apenas da separação de poderes, ou da forma de Estado, ou dos direitos individuais, tratou de educação, cultura, família, meio ambiente, indígena, direito dos trabalhadores. Pedro II. Hein? Colégio Pedro II. Colégio Pedro II. O direito dos trabalhadores, nós pagamos 13º salário, porque está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Então, toda a matéria praticamente passou a ser uma matéria constitucional. E a função do Supremo é de guarda da Constituição. Então, toda a questão vai acabar, até briga de vizinho. Se envolver um dispositivo constitucional, vai parar no Supremo Tribunal Federal. De vez em quando me dizem, mas não dá para reduzir essas competências? Não dá. Alguém me diz, não dá para fazer o Constituinte? Eu digo, Constituinte não vale a pena. Constituinte instabiliza o país. Porque, como dizia o nosso Carlos Aires Brito, a Constituinte diz o que o Estado será. A Constituição diz o que o Estado é. E quando a Constituição diz o que o Estado é, dá muito mais segurança do que aquilo que será. Então, Constituinte não. Mas emendas constitucionais que, por exemplo, retirem certos temas da Constituição, diminuiriam a possibilidade do Supremo a todo momento decidir certas matérias. Eu dou um exemplo concreto. Uma lipoaspiração. Perdão? Uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração por meio de emenda constitucional, não é? E fez-se uma pequena lipoaspiração, por exemplo, no caso dos juros. Você sabe que na Constituinte estabeleceu-se uma regra dizendo que não se poderia cobrar mais do que 12% dos juros anuais. 4, 5 anos depois, houve uma emenda constitucional que excluiu essa matéria. Mas se não tivesse excluído, toda vez que houvesse uma questão de juros, ia bater lá no Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu acho que o Supremo exerce as suas competências, tendo em vista aquilo que está, digamos, disposto na Carta Magna. E a Carta Magna é disposta sobre todos os assuntos.